Nesta manhã, irmãos, eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre o que já tenho conversado em algumas vezes, pregado aqui em algumas vezes. Nós cantamos um dos cânticos, o anterior a este, que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam o quê? Agradáveis aos teus olhos. Eu queria ler com os irmãos o Salmo 1. É um salmo muito conhecido. Antigamente os crentes se convertiam e os primeiros salmos a serem decorados eram o Salmo 1 e o Salmo 23. O Salmo 1 e o Salmo 23. Acho que eles vão colocar ali. Se colocarem, eu leio, nós vamos ler juntos este Salmo 1. Todo o Salmo 1. Eu vou ler então. Quem souber de cor, não é? O Salmo 1, leia comigo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos juntos tentar falar o verso 2? Agora podiam colocar o verso 2 ali. Isso, vamos juntos. Antes... Vamos falar mais forte, bastante vontade mesmo. Antes, na lei do Senhor. Em tua presença, Senhor, continuamos e queremos, Senhor, sentir mais e mais da tua presença, Senhor. Não só na emoção, mas, ó Deus, uma viva experiência da tua presença, do Senhor habitando em nossas vidas. Fala-nos agora ao coração, Senhor. O Senhor sabe que este pregador depende de ti, Senhor, para falar à tua igreja, Senhor. O povo que está aqui te ouvindo é teu, Senhor. São teus filhos, foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. E o próprio Jesus disse que não os chamaria mais de servos, mas de amigos, porque ele tinha feito saber tudo que o Pai lhe havia revelado. Este povo que é teu, Senhor, que vai ouvir a tua palavra agora por este pregador. Derrama sobre mim a tua graça, a tua misericórdia, a unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra, Senhor, abençoe e edifique as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. No ano passado, eu andei comentando, pregando aqui, e falei que nós ouvíamos no mínimo 104 mensagens por ano. Nós temos 52 domingos, então ouvindo o pastor de manhã e à noite são 104 mensagens. Além da internet, rádio, televisão, fita, tanta coisa, ouvimos tantas mensagens, e eu andei falando sobre isso. E por que a nossa vida não mudava? Por que nós continuávamos os mesmos, ouvindo tanta mensagem, aprendendo tanto, e as coisas não aconteciam? Por que não havia mudança? Isso vem sempre na minha mente, sempre no meu coração. Sempre que nós atendemos a algumas dificuldades, a alguns problemas na área espiritual,
Nós conversamos, os pastores conversam, e há coisas que não mudam na vida de algumas pessoas, na vida da nossa sociedade, do nosso Brasil. O Brasil tem crescido em número de evangélicos, quantitativamente o Brasil cresceu, mas quantitativamente, o Brasil cresceu, mas qualitativamente, mesma coisa, tanta corrupção, tanta coisa. E mesmo os nossos que vão para algumas áreas, acabam também se corrompendo, embora conhecendo a palavra. E essa semana eu comentei isso na nossa reunião de oração, dos pastores às quintas-feiras, e o pastor Antônio que está ali, não é? O que é pastor Antônio? Pouca gente conhece o pastor Antônio, né? Ele é o pastor de missões da nossa igreja, é o veterano ali, é o mais antigo da turma, é o pastor Antônio, né? Ele disse uma coisa: olha, pastor Edson, está faltando ruminar. Estranho, né? Ruminar. O que você acha disso? Ruminar. O que é ruminar? A minha sogra, ela nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro, onde tinha fazenda, muitos pés de manga, né? E durante o dia os bois, na época de manga, os bois comiam as mangas, engoliam aquelas mangas, e à noite eles se deitavam embaixo dos próprios pés de manga e começavam então a ruminar. Eles começavam a mastigar aquelas mangas, e pela manhã tinha aquele montinho de caroços, limpinho, limpinho. Ruminar. O que é ruminar? Mastigar repetidas vezes. Remoer. É algo comum aos bovinos e aos equinos, após comerem as ervas do pasto. Figuradamente, pensar muito em alguma coisa. Refletir com calma e cuidado. Ruminar uma ideia. Tornar a mastigar. Remoer. Pensar muito em. Remascar os alimentos. Cogitar profundamente. Ruminar, no dicionário, irmãos, é sinônimo de meditar. De meditação. E nós conversávamos ali, e percebe-se que a gente ouve muitas mensagens maravilhosas, mensagens tremendas, como domingo passado, que o pastor Pascoal trouxe, e saímos daqui e já nem lembramos mais do texto que foi lido. À noite, então, os homens já saem preocupados em ver os gols do Fantástico, não é verdade? Os gols do Fantástico e tal, e ainda bem que eu não torço por time nenhum, eu sempre morre na praia mesmo o Vasco, morre na praia, então já nem adianta ver gol do Fantástico, mas a gente já sai pensando no gol do Fantástico, não é? Ou vamos comer aquela pizza, ou vamos fazer aquilo, nada de errado nisso, mas o que acontece, irmãos, que aquilo que nós ouvimos aqui, acaba ficando aqui. O que houve com José e Maria, quando aos 12 anos foram com Jesus, lá em Jerusalém para adoração? Irmãos, lembram? Quando acabou os dias da festa, o que aconteceu? Eles esqueceram quem? Pode falar. Jesus. Eles voltaram e deixaram Jesus no templo. Deixaram Jesus no templo. E depois de quantos dias? 3 dias. Eu vejo aquele coral ali. Podia botar, pastor Paulo Davi, uma cruz vermelha no peito de cada um. Porque ali está Botafogo. Se botar uma cruz vermelha, fica, né? Fica Vasco da Gama, né? Depois de 3 dias que eles perceberam que Jesus não estava com eles, eles esqueceram Jesus no templo. Ouvimos mensagens tremendas que mexem com a gente chora, vem à frente, se derrama, e quando saímos daqui, parece que deixamos
tudo aqui de novo. Na segunda-feira já não lembramos de mais nada, na terça-feira as coisas, ou se lembramos até do texto lido e da própria mensagem, ela fica mais na esfera do intelecto, do conhecimento. Ah, é bonito, o texto foi tal, mas nós não meditamos. Nós não ficamos mastigando, ruminando aquilo que foi falado. E que sempre vai de encontro em alguma área da nossa vida, em algum problema na nossa vida. Seja qual for. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela transforma, ela muda. E por que não conseguimos ser mudados por ela? Hebreus 4:12 fala sobre o poder da palavra, diz que a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E porque estamos sempre fazendo as mesmas coisas, estamos sempre na mesma situação, na mesma vida, porque não crescemos. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos crescer na palavra, sermos adultos espirituais, capazes de comer agora um alimento mais forte, não só o leite racional. Lembramos, mas não meditamos no que foi falado, se tem algo a ver comigo ou não, ou se tem, mas Deus sabe como eu sou, Deus sabe da minha situação, Deus sabe, e é por isso que Ele fala ao seu coração, é por isso que Ele quer mudar a tua vida, a minha vida. Eu me questiono em muitas coisas na minha vida que eu preciso melhorar, me questiono, fico brigando comigo mesmo, uma batalha. E este Salmo 1, irmãos, Jesus o cumpriu literalmente. E o salmista, não sabemos quem é o salmista, é um salmo anônimo, mas ele vai dizer que aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é felicíssimo, porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma vez uma irmã me perguntou assim: pastor, a minha vizinha me deu um conselho para fazer um curso para tentar um emprego público. Isto é conselho dos ímpios? Falei: não, minha irmã. Conselho dos ímpios é quando dão conselhos para nós fazermos coisas que desagradam a Deus. A outra me perguntou: pastor, a minha vizinha me ensinou um xarope de ervas para dar para o meu filho, mas ela é uma pessoa ímpia. Falei: não tem problema, irmã, se o xarope não for matar o seu filho, pode dar. Conselho dos ímpios é aquele conselho que vai me tirar da presença de Deus, que vai me fazer pecar, que vai me fazer desobedecer a Deus. E é o que o salmista diz, que não anda segundo o conselho, que não se detém, que não para com eles, e que nem se assenta à roda dos escarnecedores, para pecar juntamente com ele. Este homem é feliz, e na lei de Deus, ele medita, ele pensa, ele fica matutando, ele fica cogitando, ele fica ruminando, dia e noite. Não é que ele não pare para trabalhar, para dormir, para almoçar, não é isso, mas a mente dele está sempre tomada pelas coisas do Espírito. Os puritanos diziam que não havia diferença entre secular e espiritual. Para os crentes, tudo era espiritual, tudo devia estar na presença de Deus. Eles pensavam assim. Precisamos, irmãos, estar sempre meditando na palavra de Deus.
aquele versículo que o irmão conhece e que fala ao seu coração, medita nele. Pede para Deus gravá-lo na sua mente. E para aquela passagem mudar a sua vida. Mas já perceberam que quando ouvimos uma mensagem muito exortativa, nós achamos que é para os outros? Puxa, a gente olha assim, essa mensagem é para fulano, ele não está aqui hoje. Não é verdade? A mensagem é para mim. A mensagem é para mim. Deus sempre alcança o nosso coração. E a Bíblia vai falar 18 vezes sobre meditar. Já lemos o Salmo 1, verso 2. E na sua lei medita de dia e de noite. Jó 5, 27 diz assim: eis que o já havemos inquirido. E assim é, ouve e medita nisso para o teu bem. Medita nisso para o teu bem. No Salmo 77... eles não estão botando o texto ali, que eu acho que eu confundi eles lá na comunicação. No Salmo 77, o salmista é Asaf. E Asaf está passando por um tempo de crise muito grande. Ele também era um dos cantores, tocava, cantava, usava essa beca bonita de Botafogo. Asaf era um homem da música, mas ele passava por uma crise muito grande. E em dado momento, no seu salmo ele diz assim: de noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Será que cessou para sempre a sua benignidade? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ele ficou pensando: puxa, o que eu estou passando é tão difícil, estou com tantos problemas, com tantas batalhas. Será que Deus deixou de ser misericordioso? Não vai ser mais favorável? Ele ficou pensando. Esse salmo diz que ele enxugava os seus olhos com o travesseiro. As suas lágrimas corriam ao travesseiro. E depois dele meditar, dele esquadrinhar, aí ele disse assim, e eu disse: isto é enfermidade minha, isto é problema meu, eu estou afastado, eu estou distante, eu estou sem comunhão. Quando começamos, meus queridos, a reclamar de Deus por tudo que acontece de ruim na nossa vida, nós não estamos olhando Ele como Pai. Deus nunca quer mal para os nossos filhos. Eu tenho 4 filhos e eu quero o bem deles todos. Já estão todos adultos, mas eu quero o bem deles todos. Eu tenho uma convicção muito plena no meu coração: eu sou capaz de dar a vida pelos meus filhos, pela minha esposa, sem dúvida alguma. Mas os filhos, sem dúvida nenhuma. Então, quando eu começo a atribuir a Deus os insucessos da minha vida, Ele é culpado. Então, outro dia um irmão disse: pastor, eu fiquei tão chateado que eu xinguei Deus. Xinguei Deus de palavrão. Às vezes não xingamos, mas ficamos dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo não? O Senhor é culpado disso, o Senhor é culpado daquilo. Meus queridos, a maioria dos nossos problemas somos nós que arranjamos. A maioria deles. Ou se não todos, mas a maioria deles. Quer ver uma coisa? Os meus filhos. Meus filhos são um problema. Não existe filho problema. Nós é que temos problemas ao criá-los, ao educá-los. Nós é que somos problemas. Se os meus filhos não são melhores, é porque eu não eduquei melhor. Eu não fui melhor, porque também talvez não tenha tido algo de melhor para mim. Não é para ninguém se cobrar não, tá? Porque na verdade ninguém sabe ser pai nem mãe perfeitos. Não existe pai nem mãe perfeito na terra, só Deus. Só Deus, absolutamente só Deus. Só Ele. Então ele vai dizer que aí quando ele viu que era a enfermidade dele, disse:
Quando eu vi que o problema era meu, aí eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Eu me lembrarei, Senhor. Meditarei em todas as tuas obras, falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aí ele termina, ele continua, mas ele faz essa afirmação: que Deus é tão grande como o nosso Deus. Quando ele se pôs a meditar e olhar a sua situação e olhar a palavra de Deus. Eu ouvia de um pastor, ele dizia assim: Edson, não precisamos exortar ninguém na igreja. Basta pregarmos o evangelho puro como ele é. E a pessoa ouve e ela se olha no espelho que é a Bíblia e Deus começa a mudar a sua vida. Deus falando a Josué, Deus diz assim: não se aparte, Josué, da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo o que está nele escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Bem sucedido. Outra expressão interessante que eu acho de meditar é o Salmo 119 também, que não sabemos o autor deste salmo. Ele diz assim: príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Falaram contra o salmista, falaram contra todos os servos de Deus. Mas quando eu medito na palavra de Deus, quando eu medito, quando eu penso, quando eu inquiro aquele Deus que eu sirvo, que eu amo, não tem nem que dar resposta para aqueles que me afrontam ou que escarnecem de mim. Queria que nesta manhã, ao irmos embora daqui, você fosse meditando na palavra, fosse ruminando, fosse matutando, fosse se perguntando: em que, Senhor, eu preciso melhorar? Em que eu preciso acertar? Por que eu não consigo vencer isso, vencer aquilo? Se a Bíblia garante que quem está em Cristo é nova criatura, se a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Paulo falando a Timóteo, Paulo diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1:25. Que não seja ouvinte que se esquece do que ouviu. Que não se esquece do que ouviu. Vou pular aqui uns versículos bíblicos, que eu coloquei muitos. Embora, meus irmãos, conheçamos tanto a palavra, ouvimos tanto a palavra, a maioria de nós não temos tirado um tempo para meditar na palavra. Acordamos correndo para o trabalho, é a agitação do dia a dia, é o corre-corre do dia a dia. Nós mesmos, pastores, caímos também nessa rotina do ativismo. Corre daqui, corre dali e corre para lá. Não temos tempo de meditar na palavra. No que a palavra quer falar ao meu coração, no que Deus quer fazer na minha vida, não temos tempo. Meditação, irmãos, meditar na palavra de Deus significa pensar profunda e frequentemente por um longo tempo. Por um longo tempo.
Não é suficiente ler uma porção da Bíblia agora de manhã, outra porção a meio-dia, para aliviar a consciência, porque eu tenho que ler a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que ler. Mas temos que obedecê-la, praticá-la. Os puritanos, eles adotaram algumas regras com relação à meditação e à aplicação da palavra de Deus em suas vidas. Primeira regra dos puritanos: separe-se de outras coisas para meditar na palavra de Deus. Para você meditar, você tem que se separar. Lá em casa tem uma cachorrada, tanto cachorro lá em casa que quando começa a latir todo, não há cristão que consegue meditar. Não tem jeito. Late um, late outro, aí o outro começa a uivar. De misericórdia, é difícil. Aí o papagaio, eu tenho um papagaio lá em casa também que começa a chamar, pai, pai. Eu falo, misericórdia, Senhor, tem piedade. Dá um jeito aí, Thalita. Não dá para meditar. Certas horas não dá, só pelas madrugadas. Aquele silêncio que todos dormem. E eles sugerem isso, tira um tempo, separe das outras coisas para pensar na palavra. Nós temos aqui alguns pastores que de vez em quando eles saem, se isolam, ficam isolados para ter um tempo a sós com Deus, para se isolar, para meditar. Outra coisa, segunda coisa, estabeleça um tempo determinado para fazê-lo. Estabeleça um tempo. Tanto em quantidade de tempo, quantos minutos, ou que tempo você vai fazer isso? Um final de semana, um mês, a cada 15 dias. Outra coisa que eles sugerem: ponha seu coração em Cristo e na sua palavra. Quando meditar, esquece a televisão, deixa o rádio, desliga o celular. O celular atrapalha a beça, né? Como o celular atrapalha? Ponha o seu coração em Cristo e medite na sua palavra. Procure escrever algo que é de ajuda especial. Procure escrever algo que marca a tua mente, o teu coração, que em algum tempo impactou você. Escreva aquilo. Outra coisa interessante: fale a você mesmo e admoeste a si mesmo, até que você sinta um fogo a começar a queimar o seu coração. Ouviu a palavra? Ouviu. Começa a meditar. Começa a matutar. Começa a perguntar a você mesmo em que aquilo pode mudar a tua vida, em que você está enquadrado naquilo. E eles dizem que o fogo então vai começar a queimar o seu coração. A alegria do Espírito. Outro dia eu estava meditando na mulher samaritana com Jesus à beira do poço. E quando Jesus pede água àquela mulher, ela não sabia quem estava falando com ela. Ela foi àquele poço ali, o poço de Jacó. Ela foi buscar uma água que vinha da terra. Uma água que tinha talvez algum tipo de contaminação. Uma água que às vezes estava suja. Uma água que, de acordo com o manancial que alimentava aquele poço, as próprias chuvas, poderia secar. Uma água que fazia com que a sede passasse só por um certo tempo. Eu comecei a pensar, ela foi ali buscar aquela água, mas quando ela se encontra com Jesus, ela conhece uma água que não vem da terra, uma água que vem do céu, uma água que é pura, que é cristalina, uma água que quem bebe dela não terá mais sede, uma água que vai jorrar para a vida eterna e vai fazer correr um rio dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E comecei a meditar nisso e comecei a ficar envolvido com isso e comecei a chorar e agradecer a Deus, porque Jesus é a nossa água da vida. Começa a meditar, irmão. Começa a pensar na palavra. Entretenimento é o oposto de meditação.
Entretenimento é o oposto de meditação. Se a tua mente começar a divagar, a mudar, fique em alerta, porque você não vai conseguir meditar. E vou terminar aqui, que eu não quero passar hoje de meio-dia. Vou encerrar por aqui hoje. Decore versículos bíblicos. Quantos versículos bíblicos você sabe, meu irmão? Não é para ganhar ponto, não. Antigamente era para ganhar ponto nas gincanas que a igreja tinha. A minha filha mais velha, com 8 anos, ela sabia 500 perguntas bíblicas e suas respostas. Ninguém ganhava a Gisele. Minha sogra morava comigo, minha sogra tinha tempo, sentava os netos no colo e o ensino da palavra, é um livrinho antigo da Juerp. Ela ensinava aquilo tudo e a Gisele, e até hoje, a Gisele é boa de Bíblia, graças a Deus. Está no Rio de Janeiro, sozinho, os pais estão aqui, os irmãos, avós, tios. Está lá sozinho, enfrentando uma batalha tremenda, tremenda. Mas que alegria, quando ela liga, quando ela vem aqui e diz: ah, pai, como foi bom aprender a Bíblia. E quando a gente ia de férias para a praia, que eles faziam bagunça, eu dava um castigo para eles, para ela e para o Júnior: ler Provérbios, todo. Passava a tarde toda lendo Provérbios, aprenderam Provérbios. Uma vez foi uma visitante, também ficou de castigo também lendo Provérbios. E outro dia ela disse: pastor, como foi bom aquele castigo, pastor. Eu aprendi Provérbios. Decore a palavra, irmãos. O crente precisa ter 3 Bíblias. Uma Bíblia na mente, para poder responder, para poder saber onde está. Uma Bíblia à mão, para usar o tempo todo, lendo, ensinando. E uma Bíblia no coração, para aprender, para praticar. Termino recitando o Salmo 119, quando o salmista diz assim: como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. José fugiu da mulher de Potifar, saiu ileso, porque ele observava a palavra no seu coração. Ele obedecia. Aquilo que Jacó ensinava, andando, caminhando, tudo ensino oral, José aprendeu. E aqui o salmista reforça isso. Mais adiante o próprio salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu encerro dizendo, meus queridos, não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas medita na palavra dia e noite. Medita, anota, escreve, pergunta qual a tua situação e aquele texto bíblico, o que Deus quer de você. E certamente, irmãos, a nossa vida vai começar a mudar. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você é doutor da lei, mas tem que nascer da água e do Espírito. A água ali não é batismo não, meus irmãos. É a palavra. É o próprio Jesus. Nós somos transformados pela palavra. Queria orar nesta hora, encerrando esta minha parte, pedindo que Deus abençoasse você, meu irmão, minha irmã, me abençoasse, para que meditássemos mais na palavra. Lembro da minha mãe. Nós nos convertemos e a mamãe começou a ser uma leitora da Bíblia assim, sedenta pela palavra. E até hoje ela lê a Bíblia 2 vezes por ano. Eu não discuto onde está o versículo tal, nem não discuto, ela sabe mais do que eu.
E ainda crente novos, alguém foi à nossa casa. Uma senhora foi lá na nossa casa, e foi reclamar da presidente da União Feminina Missionária. A irmã precisa mudar e tal. Aí mamãe ouviu e disse para ela assim: minha irmã, a palavra diz que devemos orar uns pelos outros. Então, se a senhora está vendo esses defeitos na irmã fulana, vamos ajoelhar aqui e vamos orar por ela, para Deus abençoá-la. Morreu ali a murmuração, a reclamação, a fofoca. A palavra tem esse poder de nos fazer sábios neste mundo tão conturbado. Leia, medite, não sabe? Pergunta aos pastores, os diáconos, os irmãos mais antigos, pergunta. Pergunta sobretudo para o próprio Deus. Me ensina, Senhor. Pai, na Tua presença estamos, Senhor. E o desejo é continuar conversando com meus irmãos sobre a Tua palavra, sobre a meditação na mesma. Como ela é proveitosa, Senhor, para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça o homem de Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, que tem ouvido a Tua palavra de um modo tão tremendo, tão maravilhoso. Como o nosso pastor Pascoal é usado para falar da Tua palavra. Como os Teus servos que têm vindo aqui pregar, têm sido abençoados para falar da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a meditarmos, a separarmos tempo, mastigando, ruminando aquilo que ouvimos, para que ela, como água, lave o nosso coração, a nossa mente, e sejamos obreiros aprovados, crentes aprovados do Senhor. Que a Tua palavra nos transforme a cada dia, porque ela é a Tua palavra, Senhor. Ela vem do Teu coração para os nossos corações. Guarda-nos com a Tua graça, Senhor, e nos ensina neste privilégio, Senhor, maravilhoso, de meditar na Tua palavra. Oramos assim em o nome de Jesus. Amém.